desembargadora Rosemary Pimpão, presidente desse regional da Nona, em cuja pessoa saúdo todos os desembargadores aqui presentes. O caro presidente da Mata, Luiz Fabrício Nicolau, em quem saúdo todos os juízes titulares, presidentes de vara e juízes de trabalho substitutos. Procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Nona Região, procurador Ricardo Buel da Silveira, em quem saúdo todos os nossos colegas do Ministério Público. Presidente da OAB, Seção Paraná, doutor Juliano Breda, por quem também saúdo os nossos ajudantes de ofício na prestação judicional advogados. Presidente do Instituto do Advogado do Paraná, Eduardo Alberto Marques Virmonde. Presidente da Associação dos Advogados do Trabalho do Paraná, Aramis de Souza Silveira. Minha querida desembargadora Marlene, diretora da Escola Judicial, que eu costumo dizer que exerce o cargo mais importante de um regional após o cargo de presidente. Se bem que uma filosofia de que nós estamos sempre num processo de aprendizado e de crescimento enquanto magistrados. Professor Dr. Antônio Manuel Espanha, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, na pessoa de quem saúdo todos os acadêmicos aqui presentes. Eu costumo sempre observar que os termos são muito perigosos. Dizem que eu vou fazer uma palestra magna, mas magna é a oportunidade que tenho de ter uma plateia tão selecionada. E magno é o privilégio de novamente sentir, para usar a expressão da minha querida presidente, o calor de um povo a quem tanto estimo e respeito. Eu, após ter assumido a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, que é um grande desafio, o primeiro tribunal que visito após vir a Minas Gerais, de onde nunca saí, consequentemente nem visito mais, estou sempre lá, é o Paraná. E o faço intencionalmente. Não só pela admiração e respeito que tenho pelos desembargadores, juízes e advogados do Paraná com quem convivo ao longo do tempo, mas pelo convívio variado que tive com colegas já no Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Horácio Brazen, o ministro Fernando Joônio, o meu querido desembargador Tino, agora recentemente o meu querido desembargador Neil José de Freitas, dois últimos com quem muito aprendi o convívio construtivo lá do CNJ. Mas o que nós viemos conversar aqui, e eu celebro esse encontro, à medida que, se bem sei, minha querida Marlene, é um congresso que é em convênio, uma realização em convênio com a Faculdade de Direito, não é isso? Em que se celebram os 70 anos da série. E quando comemorar aniversário, eu costumo dizer que quando se trabalha com o tempo, esse conceito e, sobretudo, o valor tempo, ele tem uma expressão do ponto de vista filosófico de tal fundamental. O que é o tempo? Fundamentalmente, a gente podia discutir em filosofia o que é o ser, né? Aí, o Parmênides dizia que tudo passa e nada fica. Mas alguém que chega aos 70 anos, ficou alguma coisa? Por que ficou? É o nosso desafio hoje conversar sobre essa 70ª CLT. E para entendermos essa CLT, eu vou me permitir dizer o que vocês todos sabem. Não vou dizer nenhuma novidade. Nada, não vou dizer nada de novo. Eu simplesmente vou fazer alguns raciocínios assentados e usando de algumas conexões, que eu vou tentar fazer, e lhes mostrar o que foi a CLT em sua origem, o que é a CLT, o que foi a CLT ao longo desse tempo e o que pode ser a CLT no hoje e, sobretudo, no amanhã. Nós não podemos nos esquecer que o Brasil tem uma realidade.
O fato, quando a gente analisa história, é que nós temos de ter olhos muito atentos às circunstâncias de uma época. Nós tivemos o Império, nós tivemos a colônia, tivemos o Império, depois tivemos a República Velha. E a partir, se nós observarmos, a partir de 1930, nós começamos a ver surgir várias leis específicas sobre determinadas categorias aqui para o Brasil. A época com Getúlio Vargas na presidência e com o primeiro-ministro do Trabalho, que foi Lindolfo Collor. Muito bem. Essa legislação foi se avançando, foi cada vez mais se complexificando. E o que resultou? Getúlio Vargas, em sua visão política, ele constituiu uma comissão sob a presidência de Alexandre Marcondes Filho para estruturar um texto sobre as leis trabalhistas. E aí vem a primeira noção que nós temos sobre a CLT. Quando Alexandre Marcondes Filho apresenta Getúlio Vargas em 1943, o texto, ele diz: entre a compilação ou coleção de leis e um código, que são respectivamente os momentos extremos de um processo de corporificação do direito, existe a consolidação, que é a fase própria da concatenação dos textos e da coordenação dos princípios, quando já se denuncia primeiro o pensamento do sistema, depois de haverem sido reguladas de modo amplo relações sociais em determinado plano da vida política. A noção que temos, portanto, é de uma consolidação. Consolidação que não é uma reunião de leis. Não é uma reunião de leis porque há uma estrutura normativa. Há, sobretudo, uma questão axiológica. Há uma questão de valoração. E há, principalmente, uma questão principiológica. Então, nós temos uma CLT, que é uma coordenação sistematizada. Mas aqui no Brasil, essa CLT foi dirigida. E eu estou com os olhares voltados para o trabalho, que a CLT nós estamos a cogitar de trabalho. Muito bem. Se nós quisermos e eu, lógico que eu vou fazer análise simplistas, rigorosamente simplistas do ponto de vista histórico, mas se nós formos analisar a história do trabalho no Brasil, nós não podemos nos esquecer que ela começou com os escravos. Escravidão que perdurou por quase 4 séculos. Escravidão que efetivamente, de que hoje, com os nossos olhares, não nos orgulhamos, mas que marcou a questão do trabalho, e marcou de forma definitiva a visão do trabalho dentro da nossa sociedade. E eu acho muito interessante nós observarmos uma questão quando eu falo sobre escravidão. É exatamente, já deixando o fato da escravidão, começamos a transição da escravidão para um regime de maior liberdade em relação à vinculação com os escravos. E aí, eu destaco 2 aspectos. Quando, em 1871, na lei do ventre livre, que é a lei de 2040, se regulou a questão do ventre livre, eu destaco um aspecto. O artigo 6º dessa lei diz assim: são declarados libertos os escravos pertencentes à nação, dando-lhe o governo a ocupação que julgar conveniente. E aí vem um detalhe. No parágrafo 5º diz assim: em geral, os escravos libertados em virtude dessa lei ficam durante 5 anos sob a inspeção do governo. Então, já nessa lei, que é uma lei de liberdade relativa e parcial, uma liberdade que está sendo concedida em degraus àqueles, aí na hipótese, que eram descendentes de escravos. O que é que se vê? O que é que se vê, primeiro, é um receio da evasão daquele que vai ser liberto. E, sobretudo, uma preocupação do legislador no aspecto de que aquele que ia ser liberto
tenderia a não se sujeitar ao trabalho regular. E se nós avançarmos um pouco mais, e formos à lei seguinte, que é a lei dos sexagenários, que é de 1885, que aí visa a extinção gradual do trabalho servil, nós vamos observar que o artigo 13 diz assim, que todos os libertos maiores de 60 anos, preenchido o tempo de serviço, continuarão em companhia de seus ex-senhores. E lá mais abaixo, no parágrafo 15º, diz assim, o que se ausentar do seu domicílio será considerado vagabundo e apreendido pela polícia para ser empregado em trabalhos públicos ou colônias agrícolas. Qual é a leitura que eu faço? Primeiro, o trabalho, quando se cuidava do trabalho em relação aos negros e quando se procurava a libertação dos negros, o que se objetivava, em última instância, do ponto de vista social, no meu entender, é uma reescravização do negro. Saía do controle efetivamente do dono do seu trabalho, daquele, sobretudo, aquele homem de terras que era o seu proprietário, mas passava para o controle policial ou para a disciplina militar. Feito uma análise simples desse aspecto, eu poderia destacar para vocês não só a questão do preconceito em relação ao negro, mas principalmente, e esse detalhe me é fundamental para entender isso, uma concepção hierarquizada do trabalhador e, outro fato, o trabalhador visto como objeto. Eu acho isso de toda a relevância para nós entendermos essa primeira visão do trabalho dentro do Brasil. E se eu caminhar um pouco mais, se eu entender que o Brasil, nós começamos a ter imigrantes, e se esses imigrantes começaram a ir, sobretudo, para o Rio de Janeiro, São Paulo e o Sul. E se eu entender, não no século XX, mas se eu entender que em 1837, por uma lei, se estabelece que aquele imigrante que vem, ele vem na condição ou de parceria e de colonato. Ele vem como colono ou como parceiro. E quando ele vem como parceiro e como colono, ele, para o seu deslocamento, ele já vem comprometido, sobretudo com o senhor da terra, porque nós estamos ainda na fase de exploração agrícola, e ele, ao vir, terá de saldar o seu débito com o senhor da terra, situação que eu não vou contar um pouco de história para vocês, mas eu posso só mencionar onde. Em 1870, houve uma modificação nesse status, à medida que o Estado passou a bancar as despesas de seu deslocamento, então ele passou a não ter mais, a ser mais devedor dos donos da terra. Mas a partir do momento em que houve essa substituição da responsabilidade pela sua vinda, passando para ser responsabilidade do Estado, aí nós vemos que começam a surgir os primeiros movimentos a partir dos imigrantes. Os imigrantes que postulam e passam a ter, os imigrantes passam a ter pagamento de salários e começam a se rebelar no sentido de buscar melhores condições de trabalho. Situada essa questão, há um fato social, para mim, de altíssima relevância. Qual é a questão? A questão é que o problema de trabalho estava entregue a uma autorregulação entre o trabalhador e aquele que era, sobretudo, o proprietário da terra. O Estado estava ausente. O trabalhador não era valorizado. Continuava o ranço que veio lá da época da escravidão. O trabalhador era considerado mero objeto.
Bom, feita essa reflexão do ponto de vista de... Eu vou fazer uma outra vertente só para tentar estruturar o pensamento. Disse com frequência, e eu, minha infância, eu me recordo um pouco de Getúlio Vargas. Meu pai gostava muito de política. Eu me lembro que a primeira atuação dele política foi se filiar ao PTB. Getúlio Vargas era considerado o pai dos pobres. E aí tem-se a visão que a CLT foi um grande presente de Getúlio Vargas. Pois é, mas há um lado obscuro, há um lado mágico da história desse país que é escondida por muito tempo. Na verdade, muito antes de Getúlio Vargas, já havia movimentação da classe, vamos dizer assim, trabalhadora, não digo trabalhadora, no sentido de reivindicar direitos. Obviamente, essa movimentação da classe trabalhadora, ela tinha duas características no meu entender. Primeiro, ela era difusa. Lógico que ela era difusa. O Brasil não tinha concentrações. E nós estamos numa fase do Brasil rural. Segundo, que ela, como passada a fase da escravidão, e com a vinda dos colonos, dos imigrantes, que eram sobretudo colonos, ou eram parceiros, o que havia? Nós percebemos que no Brasil, então, havia um desequilíbrio da industrialização. Essa industrialização era muito localizada. Mas, principalmente com a vinda dos imigrantes, formaram-se várias colônias, sobretudo no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. E aí, a história, em fatos nem sempre revelados com facilidade, a história nos mostra várias movimentações. Houve uma greve geral em 1917, que começou em São Paulo e atingiu Santos, Rio de Janeiro e Curitiba, totalizando mais de 70 mil operários paralisados. E o que é que eles postulavam? Exigiam aumento salarial, jornada de 8 horas e regulamentação do trabalho de mulheres e crianças. E São Paulo, novamente, em 1919, foi novamente centro de mobilizações, em 1919, com 64 greves na capital e 14 no interior. Então, é nesse Brasil, nesse contexto, vamos dizer assim, social e econômico, é que vem a legislação sobre trabalho com Getúlio Vargas. E ela vem, e o grande fenômeno que a CLT provocou é exatamente inverter a equação. Houve uma inserção por parte, com a iniciativa formal do governo, houve a inserção do Brasil naquilo que é considerado o trabalho como sendo o trabalho, valorizando o trabalhador como sujeito. Esse fato de integração ao direito ocidental moderno, ele se revestiu na CLT de vários aspectos. Não só a proteção do trabalho em si, mas, sobretudo, a proteção da mulher, a proteção do menor e a regulação de vários aspectos que diziam respeito à prestação de trabalho. Mas continuamos à época, e aí é bom, no meu entender, nós focarmos um aspecto. Getúlio Vargas, em 1942, e é muito interessante nós observarmos isso, quando ele constituiu a comissão, e a comissão desenvolveu o trabalho, para o que também há de se destacar a importância do primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, que foi realizado em maio de 1941 em São Paulo. O Brasil era um Brasil rural.
o Brasil despertava-se para a parte industrial. O Brasil começava a dar os primeiros passos na direção de um Brasil industrializado, principalmente em São Paulo, e também por força da Segunda Guerra. E chama-me muito a atenção, e eu, às vezes eu costumo observar, que a CLT me dá a impressão de ser um livro para o amanhã. À medida que não regula o Brasil de hoje, que era o Brasil rural daquela época, mas o Brasil que estava surgindo, que é um Brasil rural. Mas eu entendo, agora de uma visão mais do ponto de vista social, que foi nada mais do que uma manifestação de habilidade política por parte de Getúlio Vargas e do seu grupo. Porque a CLT não veio para modificar uma situação então existente. Ele não queria alterar a situação do campo. O campo permanecia como estava. Para ele não interessaria isso, porque ele tinha nos homens da terra a sua força política. Então ele tinha de manter a sua proximidade com ele. E com a CLT que vinha, ele já organizava e, de certa forma, dava segurança para aqueles que iam investir, que iam trabalhar na implantação do regime capitalista, né? Do regime industrial. Então, esse aspecto me chama muita atenção, porque a CLT, no princípio, uma das características dela é ela ter baixa efetividade. Ela não teve maior resultado, porque o Brasil não era um Brasil que tinha o trabalhador como destinatário último, porque o trabalhador no campo não era o seu destinatário último. Muito bem. Feita essa observação, eu sempre me pergunto, sem antes fazer, ainda no aspecto histórico, uma última análise, que é o problema das normas de direito coletivo. Comumente se diz que a CLT é oriunda da Carta de Olavoro. Eu não nego, em minha ótica, respeitando todos, e eu tenho que ter muito cuidado ao falar aqui, né, porque eu sei que aqui é uma terra de muitos juristas, né? Eu não nego a influência, em minha ótica, da Carta de Olavoro, sobretudo quanto à unicidade sindical e quanto à nacionalidade do trabalho. Mas dizer-se que a CLT, quanto a cuida de direito coletivo, e sobretudo a organização sindical, ela seja oriunda da Carta de Olavoro, eu acho que é uma generalização, porque há muita influência também da Rero Novato. E aquele encontro realizado em São Paulo em 1941, muito também influenciou. Agora, há vinculação da CLT, mas não há, vamos dizer assim, em sua origem, exclusividade na influência da Carta de Olavoro. 70 anos de vida da CLT. Como foi essa vida? Se nós entendemos, com frequência me perguntam, a CLT, ela desafia modificações? Mas a CLT, ao longo desses 70 anos, ela sofreu alterações. E sofreu alterações expressivas. Ela teve toda uma sua dinâmica. Eu citaria apenas, para ilustrar, as alterações ocorridas sobre a questão de férias, o capítulo relativo às férias. E, sobretudo, a partir de 1967, as alterações decorrentes da implantação do regime do FGTS. O regime do FGTS, para mim, foi a maior alteração que ocorreu na CLT do ponto de vista de sua estrutura. Obviamente, nós estávamos na época do governo militar, os senhores todos sabem disso. Então, nós tínhamos o regime da estabilidade, e para o Brasil, decorrente do golpe de 64, como alguns que é da Revolução de 64, não é isso? Houve algumas exigências, houve alguns acertos, e colocou-se a estabilidade como uma dificuldade para os investimentos. Então, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, inicialmente
opcional para o empregado, foi a maior alteração que a CLT teve. Se, do ponto de vista de modificação dessa CLT que se modifica, nós perguntarmos, ao longo dos seus 70 anos, quais foram as grandes contribuições que a CLT trouxe para, a meu ver, o universo jurídico, eu destacaria de uma forma muito singela. A simplicidade das normas processuais da CLT muito contribuíram para a evolução do direito processual. O direito processual brasileiro, que ganhou corpo técnico a partir de 1973, que o Código CPC, sob a influência do livro da Escola Processual de São Paulo, o Código 73 é um marco realmente, sobretudo em relação de 39. Mas as normas processuais da CLT, ao longo do tempo, foram decisivos para uma visão nova do processo. E é muito interessante nós observarmos isso. Que em 73, o CPC, ele nasceu muito técnico. É a origem da escola italiana, muito formal. E ao longo do tempo, essa formalidade foi se descobrindo que ela fazia do processo um fim em si, deixando de ser um instrumento, com autonomia científica, lógico, mas o processo é rigorosamente um instrumento. E com isso, na aplicação que nós tivemos, sobretudo a partir de 1994, nós vimos a CLT abrindo caminhos para as grandes alterações do CPC. Já em 73, quando houve a inserção no CPC do Instituto da Conciliação. Mas mais à frente, a partir de 94, eu destaco, sobretudo, a criação dos juizados especiais, que nada mais são, no meu entender, em sua origem, do que uma adaptação das normas da CLT às questões processuais e até com abrangência na área penal, quando se cria também os juizados especiais penais, mas, e principalmente, no que diz respeito à execução. Quando eu participei, há tempos atrás, em Vitória, de um debate lá da Academia Nacional de Direito Processual, e eu descobria que inventou-se um termo para algo que nós aplicamos desde 1943, que é exigir-se garantia no processo para só então surgiu o contraditório, surgiu o debate. Isso ganhou um termo dentro do processo civil, que é o tal de processo sincrético, que é uma realidade nossa, se nós pegarmos nosso sistema processual, antes de qualquer coisa, a necessidade de garantia do juízo, para então iniciarmos o debate. Isso aí veio como novidade extraordinária para alguns processualistas civis. Mas permanece a CLT, com seus 70 anos, como um grande desafio para nós. A CLT, ela necessita, obviamente, de modernização. Ela precisa ser, como diz, nós precisamos cuidar do seu adornamento. E ela precisa também dialogar com o dia de hoje. E para dialogar com o dia de hoje, eu tenho para mim que dois fatores são fundamentais. Primeiro, aquilo que é dogmático dentro da CLT. O trabalho como sendo, e o trabalhador, como sendo elemento fundamental de proteção. Não há outro caminho. Aliás, esse valor é tão definitivo que a Constituição de 88 trouxe para dentro de si os valores básicos do direito do trabalho, todos incorporados no artigo 7º. A segunda questão que eu coloco é aquilo que está praticamente na essência do processo do trabalho,
Se nós entendermos a conduta de nós todos, juízes do trabalho, a nossa conduta passa obrigatoriamente, por uma fase de tentativa de conciliação. Mas o que é uma conciliação? Conciliação, no meu entender, é sobretudo o momento de buscar convergência. É o momento que se assenta e tenta-se convergência. Em última instância, significa negociar. As questões trabalhistas hoje, em minha ótica, só encontrarão a melhor solução através e por meio da negociação. Não há outra forma de se trabalhar. Nós temos um grave problema na nossa estrutura hoje laboral, que é exatamente a questão da terceirização. Durante essa semana, nós tivemos, na condição de presidente, a oportunidade de conversar com senadores e deputados sobre a terceirização, cujo projeto, um projeto que está pilotando o debate, que é do deputado Sandro Mabel, deve ser levado a debate sem ser nessa semana, na outra semana. Sobre terceirização, nós todos sabemos, nós temos a mais completa omissão legislativa. Toda a questão reside em entendimento jurisprudencial que está cristalizado na nossa súmula 331. Eu trago para os senhores, só para notícia, em decorrência dessa conversa que nós tivemos com deputados e senadores, duas grandes preocupações que temos e que nós temos de tentar refletir e encontrar o caminho. Primeiro, o que pode ser objeto de terceirização. Dentro do projeto, eles noticiam o seguinte: dentro do projeto que hoje tem curso e que tem bastante convergência, mas a oposição, principalmente da CUT, o critério para a fixação da terceirização é amplo. Pode-se terceirizar qualquer atividade, desde que seja especializado. O critério é o critério de especialização. Eu levanto para os senhores para reflexão, só para nós pensarmos. Critica-se muito o critério de atividade meia e atividade fim. Eu acho que o critério de atividade meia e atividade fim ele é insuficiente. Ele há de ser complementado. Mas ele não pode ser abandonado. Porque se ele for abandonado de forma ampla, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer é que nós não teremos parâmetro para a fixação da representação sindical. Então, os trabalhadores vão perder a representatividade. E perdendo a representatividade, eu acho que nós vamos ter, em última instância, uma limitação, uma redução, por que não dizer, uma precarização dos direitos trabalhistas. Isso, sobretudo, em relação à execução, porque o que nós fizemos, esses projetos são originários, basicamente, do TST. E nós, obviamente, valemos parlamentares próximos a nós para encaminhar. Mas, na execução, o que nós fizemos, em última instância, foi trazer as inovações do CPC para dentro da CLT. Mas o mesmo Congresso que vota as inovações, para o CPC, cria-nos as maiores dificuldades para eles serem aprovados dentro do processo de trabalho. Eu estou aqui pensando se eu vou falar, mas vou acabar falando, porque os senhores, eu não posso estar aqui na casa de minha querida Maria, sem fazer um comentário na condição de presidente do tribunal sobre uma questão que já atormenta muito o tal de PJE. Tá certo? Eu nem ia falar não, mas vou falar. Eu, com toda franqueza, nós começamos mal o PJE. Começamos mal, eu tenho que admitir isso. Eu vou lhe explicar por que começamos mal. Vocês querem saber como estamos, e isso tem sido objeto de contínua preocupação. Por quê?
porque perseguimos os resultados imediatos. Isso, nós estamos na presidência há 2 meses. Isso tem nos causado muita preocupação. Os cabelos não ficam mais brancos, porque todos já estão brancos. Não tem, isso já está resolvido. O problema não tem isso. O que acontece? O que acontece é que os sistemas que foram, eu vou falar daqui um pouquinho especificamente do Pará, os sistemas que foram implantados, eles não estavam amadurecidos, maturados, eles não tinham sido testados. Eu lhes dou um exemplo último. O sistema 1.4.7, que foi lançado em fevereiro deste ano, ele foi lançado para ver a migração. Ele não tinha segurança, ele não tinha estabilidade. O que aconteceu? E aí eu lamento profundamente. Lançado, 4 tribunais vão aplicar. E ele começou a dar